vocês, né? Eu já coloco para vocês a aula na plataforma, viu, Maria Eduarda? Você que está entrando hoje, essas aulas elas são gravadas. Por exemplo, essa aula de hoje ela é gravada. No máximo, em 48 horas, eu disponibilizo na plataforma. Eu tento, na medida do possível, colocar antes, mas no máximo 48 horas essa aula fica disponível para vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Para essa análise de texto, eu trouxe como base, tá certo? Eu trouxe como base o tema, né? Tá bom? E o tema foi exatamente o tema passado, o último tema que a gente falou, que a gente discutiu sobre ele, conversou sobre ele e foi repassada a partir disso a produção de texto para vocês, tá bom? Que é exatamente isso aqui, ó. Vamos ver aqui o tema. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo, argumentativo e modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema informalidade no mercado de trabalho brasileiro e suas implicações para o futuro. Aí, apresentando proposta de intervenção, sempre se pede isso, né? Que respeite os direitos humanos. Inclusive, a gente teve uma aula, Maria Eduarda, sobre a conclusão, está nas plataformas. Não sei se foi a segunda ou foi a terceira aula. Acredito que tenha sido a terceira, tá? A penúltima, mais especificamente. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista, tá bom? Então, aqui, ó, você tem a temática, como eu já disse, tá? Como eu já disse para vocês, é sempre bom identificar as palavras-chave do tema, tá bom? Para você não correr o risco de tangenciar, e aí eu já marquei para vocês as palavras-chave, discutir especificamente sobre a informalidade dentro do mercado de trabalho, tá bom? Informalidade no mercado de trabalho e as implicações para o futuro social e futuro do cidadão, tá bom? Basicamente essa relação de causa e de consequência. Informalidade no mercado de trabalho e suas implicações para o futuro da sociedade, não é isso? Futuro do Estado, futuro do país e futuro das pessoas que trabalham na informalidade, sem carteira assinada, sem 13º, sem FGTS, sem férias, tá bom? Sem direito a plano de saúde, assim sucessivamente, tá bom? Plano de saúde em alguns casos, né? Pagar INSS, tá? Então, basicamente esse é o tema, tá certo? O texto de aluno para fins didáticos, só recapitulando aqui alguns aspectos, né? A gente tem que analisar num texto quando se espera de uma dissertação argumentativa. Espera-se uma organização quanto à estrutura, início, meio e fim, foi uma das aulas que a gente viu, não é isso? Competência 2, na competência 2 cobra-se de vocês a macroestrutura textual, com início, meio e fim, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente, vocês fazem um para introdução, um parágrafo para introdução, de um modo geral, 2 para o desenvolvimento, está de bom tamanho, porque você explora muito bem seus argumentos, e um para a conclusão textual, que geralmente vocês colocam a proposta de intervenção, tá bem? É nesse momento em que vocês colocam a proposta de intervenção. Além disso, como eu coloquei também, analisa-se na competência 2 as informações que vocês trazem para o texto, né? O repertório sociocultural, se ele é legítimo, se ele é pertinente, se ele é produtivo, né? Se ele é legítimo, se ele está relacionado à ciência ou à cultura, se ele é pertinente, se ele está relacionado ao tema de fato, né? Se ele está relacionado de fato ao tema, e se ele é produtivo, né? Isso aí vocês vão ver, a gente vai ver na sequência, né? Isso eu já estou passando até para a competência 3, perdão, né? Essa questão de ser legítimo, pertinente e produtivo já na competência 3. Mas especificamente na competência 2 é se você traz um repertório, tá certo? Que dê para você fazer relações discursivas com seus argumentos, basicamente isso. Se você diversificou o repertório, já conta de maneira positiva para o seu texto. Claro que um repertório que tem a ver com o tema, né? Você não pode trazer qualquer repertório do nada, assim, aleatoriamente, tá bom? Inclusive, com relação a esse tema aí
né? Já que a gente está falando aqui de competência 2, o aluno tem que entender o tema, tá bom? Ele tem que entender o tema, ele tem que fazer um recorte adequado do tema. Esse tema que eu trouxe para vocês hoje, o que foi que vocês acharam? A gente vai conversar sobre ele, não se preocupe, mas de início aí, o que foi que vocês acharam dessa temática? Tá certo? Já tinham ouvido falar? Gostou do assunto? Boa. É um assunto recentíssimo, né? Essa chamada cultura do cancelamento, né? Cultura do cancelamento, a gente vai já tentar entender um pouco mais aí. Inclusive, eu tentei até explorar bem alguns textos, trazer bastantes informações para vocês, tá certo? Mas vamos lá. Então, aqui, na competência 1, claro, a gente sempre vai cobrando, né, de vocês, na medida do possível, alguns alunos até sugeriram fazer a revisão de competência 1, que a gente pode fazer, sem dúvida. Até porque ela é extensa, mas a gente vai fazer algumas questões bem pontuais na competência 1. Uma concordância, uma regência, crase, pontuação, né, a gente pode fazer essas revisões. E nível de linguagem, né, que o aluno tem que manter o padrão formal, né, sem sair da linguagem formal, tá bom? Nada de gírias, de coloquialismos, de informalismos, mas dentro da linguagem formal sempre manter uma simplicidade, né? Não precisa exagerar, usar uma linguagem rebuscada, não precisa. Eu falo isso sempre, não precisa se colocar, não se precisa, melhor dizendo, usar uma linguagem rebuscada no texto, não há necessidade para isso, tá bom? Vamos ver nesse texto também como é que o aluno conduz a competência 3, as estratégias argumentativas e o projeto de texto. O que é o projeto de texto, mais uma vez? É aquilo que ele se propõe a desenvolver. Por exemplo, o que ele apresenta na introdução como gerador de discussão, né? Como tese, como projeto de texto. O que ele apresenta lá na introdução como tese, aí eu vou buscar no desenvolvimento se ele retomou esse projeto de texto no desenvolvimento, de alguma maneira. Tá bom? Por exemplo, tem alguns alunos que enumeram 2 tópicos, 2, lá na introdução. Aí eu vou ver se ele retomou esse primeiro tópico no desenvolvimento, aí desenvolve, tá certo? Esse primeiro. Aí depois eu vou ver se ele retoma esse segundo tópico, aí desenvolve também. Se ele retomou e desenvolveu, aí ele está respeitando o projeto de texto, tá bom? Ele está respeitando o projeto de texto. Aí, na sequência, no desenvolvimento, no desenrolar dos argumentos, eu vou perceber se ele soube explorar as estratégias argumentativas adequadas para a defesa desse projeto de texto. Isso aí tudo é analisado da competência 3. Por isso que, em alguns casos, eu coloco para o aluno, inclusive nesses últimos textos, né, dos que eu entreguei hoje, melhor dizendo, da turma de vocês e das outras turmas, alguns alunos fizeram parágrafos meramente expositivos. Eles se esqueceram de trabalhar as estratégias argumentativas. E aí uma sacada interessante é o aluno usar mesmo os operadores argumentativos, os elementos de coesão que promovem essas relações de estratégias, como oposição, causa e consequência, né? Causa e efeito, concessão, explicação, exemplificação, como eu falei, entendeu? Então, essas estratégias, elas acabam contribuindo para marcar o parágrafo argumentativo, tá certo? Então, são estratégias que acabam contribuindo nesse sentido. Bom dia, Água. Estava aguardando pelo senhor. Pensei que estava cansado do simulado que você fez ontem. Tá bom? Pegou o material na plataforma direitinho? Enfim. Então, isso será analisado na competência 3, essas estratégias argumentativas. A gente vai identificar também como o aluno conduziu os elementos de coesão, os operadores argumentativos, e se ele usou adequadamente, né, como se quer no Enem, não é isso? Diversificando, evitando a repetição, tá bem? E assim sucessivamente. E, por último, a competência 5. Tá certo? Por último, a competência 5. Ok? Não, tranquilo. Eu pensei que tu estava dormindo por conta do simulado, de cansado que tu estava. Mas deu certo, né? Sim, então vamos lá, né? Mas você chegou no horário bom. Eu estava só explicando as competências para que a gente pudesse fazer a análise do texto do aluno, tá bom? Nós vamos começar a análise do texto agora, que é sobre o tema
que é sobre o tema passado, hein? Então, vamos lá. Tema passado, informalidade no mercado de trabalho e suas implicações para o futuro, viu? Aqui é a introdução do aluno, né? Introdução boa, ó. Introduçãozinha bacana. Rapaz, é isso mesmo. Será que eu cortei? Não, cortei não, tá certo. Ou cortei? Espera aí, se eu tiver cortado, eu vou já ajeitar. Não, cortei não, viu? Tá ok, tá corretinho. Então vamos lá. Durante o século, vou ler e depois eu comento para vocês, aí vocês tiram a dúvida na sequência, tudo bem? Fica melhor assim, fica mais didático para vocês, fica melhor para vocês entenderem a análise, tá? Durante o século XX, o intenso êxodo rural acarretou o inchaço urbano, o qual, devido à significativa concentração populacional, foi acompanhado pelo aumento das taxas de desemprego e, principalmente, pelo crescimento do número de trabalhadores informais. Essa realidade que persiste na contemporaneidade deve-se essencialmente à baixa qualificação profissional de parte da sociedade brasileira, a qual, por se encontrar na informalidade, não tem acesso à proteção social estabelecida constitucionalmente. Aqui eu tenho o seguinte, tá? Aqui eu tenho o seguinte. Aqui eu já tenho uma contextualização, não é isso? Ó. Durante o século XX, o intenso êxodo rural acarretou inchaço urbano. Fez uma relação aqui de um movimento de migração, causa e consequência, e devido à significativa concentração populacional, foi acompanhado pelas taxas de desemprego. Note que o aluno, na introdução, já vai estabelecendo as estratégias, não é isso? Ó. Durante o século XX, veio o êxodo rural acarretou o inchaço urbano. E, devido à sua concentração, acarretou o quê? Altas taxas de desemprego, tá certo? E principalmente pelo crescimento de trabalhadores informais. Então, nessa sequência de causa e consequência, nessa contextualização histórica, século XX, o aluno apresenta já o texto, já apresenta a informação relacionada ao tema, presença dos trabalhadores informais, tá bom? A presença de trabalhadores informais, trabalho informal, não é isso? Ele não delimita aqui mais especificamente no Brasil, mas a gente vai perceber isso aí no decorrer do texto, tá? Então, crescimento do número de trabalhadores informais, essa retomada é interessante, essa realidade, muitas vezes o aluno bota só assim, isso, esse, essa, então aqui ele botou essa realidade, não é isso? Que persiste hoje, olha só como ele foi interessante aqui, ó, que persiste hoje, ou seja, o trabalho informal na atualidade, não é isso? Como se exige lá, só falta a gente se identificar que é no Brasil, tá bom? Então, é o trabalho informal hoje, tá certo? Deve-se essencialmente à baixa qualificação profissional de parte da sociedade brasileira, aqui já é a tese dele, parte da sociedade brasileira, ele já encaixa o tema na realidade brasileira, como se exige no Enem, tá bom? Então, ele vai pontuando no decorrer dos períodos as expressões que marcam a temática. Como eu disse na depreensão temática da aula passada, meninos, peguem as palavras-chave, e distribuam essas palavras na construção do parágrafo. Foi como o aluno aqui fez. Ele apresentou aqui inicialmente a expressão trabalhadores informais, tá certo? Persiste hoje, trabalho informal hoje, sociedade brasileira, no Brasil. Então, ele foi distribuindo e essa distribuição ele foi apresentando o contexto, foi apresentando o tema na linha 3, tá certo? Expressão relacionada ao tema na linha 3 e já apresentando a tese ou projeto de texto nas linhas 4 e 5, tá bom? Então, essa realidade que persiste hoje, que é a questão do trabalho informal, está relacionada ao quê? Baixa qualificação profissional de parte da sociedade brasileira, e tem uma preocupação de não generalizar, parte da sociedade brasileira, a qual, por se encontrar na informalidade, né, reforçando o tema, não tem acesso à proteção estabelecida constitucionalmente. Então, na tese dele, tá bom? Baixa qualificação profissional e essa parte da população não tem acesso à proteção social estabelecida constitucionalmente. Então, ele faz aqui uma relação de causa e de consequência.
Como eu tenho baixa qualificação profissional, eu me entrego à informalidade. Consequentemente, eu não tenho acesso à proteção social estabelecida constitucionalmente. Então, você tem uma tese aí que ela não é, de certa forma, enumerativa. Sim, uma tese em relação, uma correlação de causa e consequência, tá bom? O aluno faz aqui uma relação de causa e consequência, tá bom? Então, atentem para essas questões. A tese não é como muitos fazem, que não está errado. É só enumerar isso e isso. Não. Está bem que uma boa tese, o aluno faz uma relação de causa e consequência. Eu tenho baixa qualificação profissional, me entrego à informalidade. Consequentemente, eu não tenho acesso à proteção social estabelecida constitucionalmente, que é exatamente a questão dos direitos trabalhistas e tudo, lá com a consolidação das leis do trabalho. Tá bem? Então, o aluno tem aqui um parágrafo rápido, tá certo? Ele tem um parágrafo em apenas 2 períodos e ele consegue condensar nesses 2 períodos todos os requisitos que são exigidos para uma introdução. Traz-se uma contextualização lá no século XX, o intenso êxodo rural acarretou o inchaço urbano e, por conta disso, dessa concentração populacional, veio o aumento das taxas de emprego e, principalmente, o crescimento do número de trabalhadores informais. E aí essa realidade persiste hoje, que se deve essencialmente a esses 2 tópicos que foram apresentados aqui, ó. Exatamente a tese. Ela deve-se essencialmente a isso aqui, ó. Então, essa é a tese, tá bom? Essa é a tese marcada, é o projeto de texto, e aí nós vamos buscar isso aqui, tá bom? Isso aqui nós vamos buscar no texto, no desenvolvimento do texto, tá bom? Esses 2 aspectos aqui, ó, tá? Isso aqui é o que a gente vai buscar no texto, ok? Eu vi aqui uma coisa interessante, porque geralmente alguns alunos têm dúvida com relação a isso aqui, ó, turminha. Tá certo? Com relação à crase. Tá bom? Professor, por que se colocou crase aí? Tá bom? Aqui é o seguinte. Eu tenho o intenso êxodo rural acarretou o inchaço urbano, não é isso? Acarretou o inchaço urbano devido a. Essa expressão, devido, sempre vai exigir preposição. Sempre, tá certo? É uma questão de regência nominal. Devido a quê? Devido a quê? Devido a isso. Então, nesse ambiente, da mesma forma que o devido exige a preposição, aí nós vamos ter o artigo à frente da expressão significativa, uma palavra feminina. Tá bom? Então, eu tenho aí, ó, o qual devido a significativa concentração populacional, tá certo? Foi acompanhado pelo aumento das taxas de desemprego. Tá? Nesse caso aqui, que é regra geral, quando você tem uma palavra, sempre se usa, aliás, você só usa, de um modo geral, 95% dos casos, melhor dizendo, você vai usar crase à frente de palavra feminina, devido a significativa. Por que você diz assim na maioria dos casos, professor? Porque eu tenho crase com o uso de pronomes, né? Devido àquelas pessoas, tá certo? E se aquelas é craseada, a gente vai sair depois numa aula mais específica, tá bom? No momento de revisão mais específica. Mas aqui, para eu tirar a dúvida, tem uma regrinha básica bem interessante, tá certo? Aqui ela nos ajuda, certo? Para eu saber se eu tenho crase aqui ou não. De um modo geral, funciona. Aqui é uma dica, é um bizu. Aqui eu tenho uma palavra feminina. Nesse mesmo ambiente, nesse mesmo ambiente, eu vou fazer o seguinte, turma, ó, presta atenção, para saber se eu uso crase aqui ou não. Eu tiro essa palavra, tá bom? Eu tiro essa palavra, deixa eu limpar aqui, espera aí, pronto. Eu tiro aqui essa palavra, tá? E eu coloco uma palavra feminina nesse mesmo ambiente aqui, tá bom? Nesse mesmo ambiente bem aqui, tá? Quem me dá um exemplo de uma palavra masculina, para eu colocar aqui nesse mesmo ambiente, quem me dá uma sugestão aí de uma palavra masculina? Sugira. Para saber se vai ter crase ou não quando eu colocar a palavra feminina. Acento grave. Pronto. Aí eu tenho aumento. Tá? Aí eu pergunto a vocês. Tá? Eu pergunto a vocês. Aqui entre devido e aumento. Aqui entre devido e aumento. O que é que vocês colocariam? Pronto. Então, aqui, como eu tenho uma palavra masculina, tá? Como eu tenho uma palavra masculina,
devido ao aumento. Então, você nota que quando eu tenho uma palavra masculina aqui, depois do devido, eu vou colocar a preposição relacionada a devido e vou colocar o artigo por conta da palavra aumento, tá certo? Eu estou aqui o tempo todo pensando assim, rapaz, se eu tivesse só assim, ó, devido a aumento na concentração populacional, pode ser? Pode, tá certo? Então, se eu posso ter assim, devido a aumento na concentração populacional, eu posso também ter assim, devido a significativa concentração populacional sem crase. Eu posso ter apenas a preposição, tá bom? Então, assim, o aluno colocou, nesse momento especificamente, ele colocou preposição mais artigo, porque ele quis fazer uma determinação, tá certo? Tá certo? Então, assim, ó, esse inchaço urbano, o intenso êxodo rural acarretou um inchaço urbano, o qual, devido a aumento populacional ou à concentração populacional, eu posso ter só preposição, ou então, mais comumente, eu posso ter devido à intensa concentração populacional, com crase, acento grave, e no caso aqui especificamente, devido ao aumento, você justificando aqui para vocês, eu posso ter preposição mais artigo, ou ter apenas a preposição à frente dessa expressão aqui, significativa, tá? Então, um inchaço urbano devido à significativa concentração populacional, tá certo? Eu posso ter a crase e posso ter apenas preposição. Quando eu digo crase, eu posso ter preposição mais artigo. Aqui nesse caso não é obrigatório, tá bom? É facultativo. Tudo bem? Então, voltando aqui para o projeto de texto. Só relembrando, o aluno vai discutir sobre baixa qualificação profissional de parte da sociedade brasileira e não ter acesso, a parte da população brasileira não tem acesso à proteção estabelecida constitucionalmente, estabelecendo aqui uma relação de causa e consequência. Tudo bem? Quanto a essa introdução, vocês querem fazer algum questionamento? Fiquem à vontade. Qualquer questionamento ou qualquer comentário. O Água, é interessante porque o Água é o seguinte, ele pode até não achar nenhum defeito, mas ele comenta os pontos positivos. E aí, se vocês quiserem fazer alguma observação, tá certo? Me digam aí o que vocês acham dessa introdução. Nenhum comentário? Repetição da expressão a qual? Deixa eu ver aqui. Não, 2 vezes no parágrafo, entendeu? Acredito que isso aí não vai trazer problema não, entendeu? Mas aí, para não ficarem na preocupação, a gente poderia fazer o seguinte, ó. Aqui, na quarta linha, né? Deve-se, essencialmente, a baixa qualificação profissional de parte da sociedade brasileira, né? Eu tiraria isso, aí colocaria que, tá certo? Colocaria o quezinho, ó, pronto. Que, por se encontrar na informalidade, não tem acesso se bem que eu teria um outro quezinho aqui também, né? Ó, entendeu? Tá bom? Então, tem outro quezinho bem aqui também. Mas não seria problema não, só 2 vezes. O problema é se continuar repetindo ao longo do texto, entendeu? Se continuar repetindo, aí fica delicado, né? Tá bom? Deixa eu ver bem que se eu tiraria esse primeiro, o qual. Durante o século XX, um intenso êxodo rural acarretou um inchaço urbano. Ó, eu tiraria bem aqui, ó, Juliana. Pronto, para deixar o texto até mais conciso, ó. Durante o século XX,
O intenso êxodo rural acarretou o inchaço urbano, aí continua, ó, devido à significativa concentração populacional, vírgula, vírgula, acompanhada, significativa concentração populacional, acompanhado, né, vírgula, acompanhado, inchaço urbano, pelo aumento das taxas de desemprego e principalmente pelo crescimento do número de trabalhadores informais. Aí aqui eu poderia também, mas aqui eu deixaria, tá bonitinho, né, intercalado aí entre travessões, né? Essa realidade que persiste ainda hoje, da contemporaneidade, deve-se à baixa qualificação de parte da sociedade brasileira, deve-se à baixa qualificação profissional de parte da sociedade brasileira, por se encontrar na informalidade e, consequentemente, não ter acesso à proteção social estabelecida constitucionalmente. Pronto. Tirei, tá certo? Tirei os pronomes relativos, tá certo? Aí esses pronomezinhos que estavam incomodando. Perceberam aí? Tá? Dá para você fazer uma limpeza, deixar o texto um pouco mais rápido, tá bem? Mais algum comentário? Entendeu, Água? Querem fazer mais algum comentário ou posso passar para o desenvolvimento? O repertório dele está pertinente em relação ao tema? O repertório aí foi qual área de saber, meninos? É história ou é geopolítica? Então, dá um mescladozinho aí, né? Dá um mescladozinho aí de história com geopolítica, né? Importante é perceber a organização do parágrafo, tá certo? Exatamente, Thiago. O importante é perceber a organização do parágrafo, por gentileza, viu? É exatamente isso que eu quero de vocês lá no Enem, ó. Aqui eu tenho um repertório, aí na sequência o aluno apresenta o assunto, e aí ele vai distribuindo as palavras-chave do tema, marcando a presença do tema. É isso, ó. Aqui eu tenho, ó. Então, nesse segundo momento, eu tenho aí o tema mesclado à tese também, tá bom? Então, você vê que o parágrafo do aluno é muito bem definido. Ó, nesse primeiro momento, eu trouxe o meu repertório já relacionando ao assunto. No segundo momento, que é o segundo período, eu resgato esse assunto, vou amarrando ao tema e, consequentemente, apresentando minha tese. Pronto, deixo o textozinho bem marcadinho, bem mil, vamos dizer assim, uma introdução cara de mil. Não vou mentir para ficar careca, entendeu? Enfim, mais, né? Bora para frente. Primeiro argumento. Sob tal aspecto, a informalidade do mercado de trabalho nacional é reflexo da ínfima formação profissional de considerável parte da população. Então, vou voltar bem aqui. Ó, eu vou ler o parágrafo todo, eu tenho mania de voltar, né? Então, vamos lá. Sob tal aspecto, a informalidade do mercado de trabalho nacional é reflexo da ínfima formação profissional de considerável parte da população. Nesse sentido, com o surgimento dos centros urbanos, houve a valorização do setor terciário, associado ao comércio e à prestação de serviços, que requer mão de obra qualificada. Em contrapartida, em razão da educação pública de má qualidade, consequentemente da baixa escolaridade dos indivíduos mais pobres, diversos segmentos sociais não possuem as habilidades e os conhecimentos exigidos pelo ramo empregatício informal. Logo, à vista disso, tais segmentos direcionam seus empregos informais a exemplos de comerciantes ambulantes e dos motoristas de aplicativo. Primeira coisa que eu vou marcar aqui para vocês, tá? A preocupação com as ligações, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó,
retomada sob tal aspecto, não é isso? Aí apresenta o argumento principal, resgata-se o argumento principal, ó, nesse sentido, ó, com base nisso, tá bom? Vence o argumento seguinte, aqui ele cria uma outra estratégia argumentativa, que é uma oposição, contra-argumento, em contrapartida, tá bom? Depois de estabelecer essas estratégias, né, retomar o argumento principal e desenvolver um argumento secundário nesse sentido, e na linha 9, criar um contraponto em relação ao argumento secundário anterior, ele chega a esta conclusão. Ou seja, com esses elementos, ele marca a presença argumentativa, tá? Ele concretiza as estratégias argumentativas dele, tá bom? Claro que a preocupação dos corretores é saber se, de fato, essas estratégias marcadas por esses operadores argumentativos, se essas estratégias condizem com os elementos de coesão que ele colocou. Caso não condigam com os elementos de coesão que ele colocou, ele está cometendo o erro na competência 4, na parte de estratégias argumentativas. Ok? Eu acredito que não tenha acontecido isso, mas vamos para frente. Primeiro argumento, a informalidade do mercado de trabalho. Isso aqui é a retomada do tema, tá bom? Isso aqui é a retomada do tema no argumento. Formalidade do mercado de trabalho nacional. Retomada do tema. Argumento, ínfima formação profissional de considerável parte da população. Esse é o argumento principal, tá bom? Esse aqui é o argumento principal. Ok? Eu pergunto a vocês, esse argumentozinho principal dele bem aqui, que é dever de vocês, alguns alunos me perguntaram se era obrigado. É dever de vocês. Esse argumento principal deve estar marcado lá na introdução, no projeto de texto, lá na introduçãozinha, lá no projetinho de texto de vocês. Entenderam? Entenderam? Tem que estar marcado lá. Essa expressão, ínfima formação profissional de considerável parcela da população, de alguma maneira está marcada lá na tese dele. Qual é a expressão que se tem lá na tese marcada para se relacionar a esse argumento aqui? Me digam bem aí, digitem bem aí para mim, por favor. Ou se quiser falar, pode falar. Foi alguma passagem retomada lá da tese? Qual foi a passagem? Marquem aí para mim, digitem. Estão olhando? Ninguém quer responder? Vou continuar. Ó, eu tenho aqui o seguinte, argumento principal, ínfima formação profissional de considerável parcela da população. Que está relacionado a isso aqui, ó, baixa qualificação profissional de parte da sociedade brasileira. Está retomando essa passagem aqui, ó. Tudo bem? Ó, está retomando isso aqui, certo? Então, vamos para lá. Então, ele está dizendo o seguinte, existe trabalho informal no mercado nacional por conta da ínfima formação profissional de considerável parcela da população. Então, nesse sentido, ou seja, com base nisso, com o surgimento dos centros urbanos, houve, né, por conta desse trabalho informal de parte da população brasileira, houve valorização do setor terciário, associado ao comércio e à prestação de serviços, tá certo? Ao comércio e à prestação de serviços, que requer mão de obra qualificada. Então, paralelo, né, associado ao comércio e à prestação de serviços, que requer
mão de obra qualificada. Só uma observação quanto a esse bom paralelismo aqui. Ó. Setor terciário, associado a quê? Aí ele botou associado ao comércio e à prestação de serviço. Ele respeitou aqui o paralelismo, porque a expressão comércio está relacionada à expressão associado e prestação de serviços está relacionada à expressão associados. Então, como ele determinou a primeira expressão associado ao comércio e associado à prestação de serviços. Então, eu tenho preposição mais artigo aqui e tenho preposição mais artigo aqui também. Então, um bom paralelismo nesse momento, tá bom? Então, a ideia, com o surgimento dos centros urbanos, houve valorização do setor terciário, associado ao comércio e prestação de serviços, que requer mão de obra qualificada, comércio e prestação de serviços, tá certo? Perdão, valor terciário, tá bom? Agora ele vai criar um contraponto em relação a esse contexto desse argumento secundário. Em contrapartida, em razão da educação pública de má qualidade, consequentemente da baixa escolaridade dos indivíduos mais pobres, diversos segmentos sociais não possuem habilidades e conhecimentos exigidos pelo ramo empregatício formal. Então, por conta disso, por conta dessa baixa formação, dessa ínfima formação profissional que está relacionada à parte educacional, na sequência do parágrafo, esses segmentos direcionam seus empregos informais, a exemplo dos comerciantes ambulantes e dos motoristas de aplicativo. É claro que isso aqui não é uma generalização, até porque existem outros fatores que levam as pessoas ao trabalho informal, né? Crise econômica, pandemia. Então, aqui é a visão dele, né? Isso, poxa, é um fator que, para mim, leva as pessoas a caírem, digamos assim, a se entregarem ao trabalho informal, a baixa qualificação profissional, tá certo? Que é um fator que considerável também. Baixa qualificação profissional, baixa escolaridade relacionada a baixa como causa e consequência, baixa escolaridade, baixa qualificação profissional, não é isso? Um caso muito, digamos assim, atípico para a nossa realidade, né? A questão da pandemia. Muita gente foi para o trabalho informal mesmo, entendeu? Perderam emprego, tudo, aumentou a taxa de desemprego, tudo. Teve que ir para o trabalho informal, vender quentinha, vender pastel, vender arrumadinho, essas coisas, entendeu? Ser Uber, ok? Então, são argumentos pertinentes, né? Então, você nota que esse parágrafo ele está muito bem articulado. Eu não sei por que eu não dei 1000 para esse aluno, eu vou já ver aqui, mas acho que eu dei uns 960 para ele, só para deixar de ser danado. Querem fazer algum comentário em relação a esse parágrafo? Fiquem à vontade. Enquanto vocês vão formulando a perguntinha de vocês, notem que esse bloco de texto, esse bloco aqui, o aluno teve a preocupação de desenvolver a primeira parte lá do projeto de texto. Aquele primeiro trecho da tese dele, tá bom? Aquela partezinha lá de trabalho informal, de pouca formação profissional dos brasileiros. Então, ele trabalhou esse argumento aqui todinho em função daquele trecho da tese. Está faltando outro trecho. Agora nós vamos ver, tá certo? Nós vamos ver se ele vai explorar a segunda parte lá da tese. Não é a segunda tese, turma. É um segundo momento da tese. Não é que o texto tenha duas teses. Ela tem uma tese e essa tese é uma relação de causa e o que eu disse? Causa e consequência, tá bom? Ninguém quer perguntar? Vocês tomaram água de pote hoje, foi? Diga, Luiz. Pode falar. Não, não é que é como eu acabei de falar, Luísa, tá? Lá na tese dele. Mas, meu amor, essa relação de causa e consequência, lá na introdução, é a tese dele. A tese dele não é só a causa, não, tá bom? A tese dele, ó, a tese dele é o que? A relação de causa e
consequência. Essa é a tese dele, tá bom? Pronto, essa é a tese dele lá na introdução. Não é só a causa, tá certo? Ó, como a tese dele é a relação de causa e consequência, vamos já voltar aqui, ó. Como a tese dele é essa relação de causa e consequência, qual é a tese dele? Quais são as expressões que estabelecem uma relação de causa e consequência? Baixa qualificação profissional e não ter acesso à proteção estabelecida constitucionalmente. Essa é a tese dele, tá bom? A tese dele é uma relação de causa e consequência. Muitos de vocês fazem uma tese de soma, isso e isso e isso. Enumeram, somam elementos. Alguns fazem uma relação de oposição. Aqui ele fez uma relação de causa e consequência. Essa é a tese dele. Então, o que foi que ele fez? Ele retomou a primeira parte da tese nesse parágrafo, explorou a primeira parte todinha nesse parágrafo. Ou seja, a causa, vamos dizer assim, a causa principal, dentre outros argumentos, tá bem? O que é que ele vai fazer nesse terceiro parágrafo do texto? O que é que ele vai fazer nesse terceiro parágrafo do texto? Vai desenvolver o quê? Qual é a relação que eu tenho aqui na tese? Causa, aqui, e consequência. Turma, eu pergunto a vocês, está clara ou não está essa relação de causa e consequência na tese? Aqui eu tenho causa. Confere? Causa. Está aqui. Consequência disso, não ter acesso à proteção estabelecida constitucionalmente. Para vocês, está clara essa relação de causa e consequência? Está clara para vocês? Me digam aí. Ok, beleza, está claro, né? Turma, olha só como o aluno foi esperto. Ele foi esperto, não, ele foi inteligente, consciente do que ele fez. Se na introdução dele ele tem uma relação de causa e consequência, e no segundo parágrafo do texto ele explorou a causa, está aqui, como nós vimos, o que é que ele vai fazer no terceiro? Explorar a consequência. Se ele vai explorar a consequência, nada mais sensato do que começar com o conectivo de consequência. Sacaram aí? Tá bem aí, tu? Tá bem aí, ó. Com isso. Perfeito. Lá na tese eu tenho causa e consequência. Se eu explorei no segundo parágrafo do texto a causa com outros argumentos, no terceiro eu vou desenvolver o que? A consequência, que eu apresento lá com outros argumentos. Nada mais sensato do que começar com a expressão de consequência. Com isso, como efeito, consequentemente, por conta desse cenário, nada mais coerente começar com causa e consequência. Tá bem aí, ó? Cadê o AD+? Para que o AD+, que todo mundo acha que só tem um AD+, bem aqui. O outro sim, para quê? Para errar na coesão? Tá bem aqui, ó. Não cabe o outro sim aqui, porque aqui não é relação como é que se diz? Da mesma forma, do mesmo modo. É uma causa e uma consequência. Então tem que ser um elemento de coesão, um operador argumentativo de consequência. Então, esse negócio de estar marcando, decorando, ademais, outro sim, e outros lá. Não existe isso. Tem que saber o que é que você está trabalhando no texto, tá bom? Olha aí como ele retoma. Ó. Observem aqui, ó. Tendo em vista que não foram contemplados por normas trabalhistas, como direito à carteira assinada, os trabalhadores informais enfrentam a assistência social. Está bem aqui o argumento principal. Vejam essa passagem bem aqui que eu marquei, se ela não está lá na tese, que é uma consequência que ele apresenta em relação ao argumento anterior. Tá certo? Veja se não está lá na tese. Tá certo? Vejam bem aí. Então, aqui é com isso, os trabalhadores informais enfrentam a ausência de assistência social, a qual, eu acho que eu não marquei no texto dele, eu vi agora, ó, a qual proporcione, ó, te liga bem aí, galera, se liga bem aí, perdão. Galera, se liga bem, ó. A qual proporcione esse os está retomando quem? Os trabalhadores informais. Só que o verbo, ele não é transitivo direto. Ele é transitivo indireto, a qual proporcione aos trabalhadores informais, tá certo? A ausência, é isso?
estabilidade econômica. Então, não é os, tá bom? Aqui nesse caso não é os, passou despercebido na minha correção. Eu me lembro, eu tenho certeza. É lhes, tá bom? Tenho certeza que eu deixei passar. Bem aqui, é lhes. A qual lhes proporcione estabilidade econômica, garantias, como a licença maternidade. Olha o repertório aparecendo, né, turma? Olha como está interessante. Normas trabalhistas e tudo legítimo, tudo de legítimo. Normas trabalhistas, carteira assinada, assistência social, licença maternidade, Constituição Federal na sequência, entendeu? Perfeito, perfeito. Só o LIS que está errado, equivocado. Mas só errou isso aí, pelo que eu vi, entendeu? Não foi tirado nada da competência ou não, mas é bom ficar atento, né? Questão de regência verbal. Vamos lá. Nesse sentido, ele botou lá nesse sentido, agora ele botou nesse viés, para evitar repetição. A Constituição Federal deu destaque aos direitos sociais do corpo cidadão, consolidando e ampliando, excelente paralelismo, consolidando e ampliando, não é repetição de gerúndio, tá bom? Não é repetição. São duas orações subordinadas reduzidas de gerúndio, tá bom? É um bom paralelismo, consolidando e ampliando os direitos trabalhistas presentes no mercado de trabalho formalizado. Pronto, concluindo, assim, haja vista que esses benefícios abrangem apenas os vínculos formais, tá certo? Os brasileiros excluídos dessas relações não dispõem de proteção social e, como consequência, apresentam-se em situação de fragilidade econômica. Show. Show de bola. Mais um parágrafo. Ontem eu fiz algumas sugestões. O que é que vocês querem ver de aula e tudo? Professor, eu quero ver como é que são os parágrafos de desenvolvimento, que são estratégias argumentativas. Está bem aí. Mais uma vez, uma excelente estratégia argumentativa desenvolvida no parágrafo, com uma maneira muito clara, organizada, concisa, com repertório bem estabelecido. Tá bom? Aqui no lugar desse haja vista, eu botaria assim, porque aqui é uma causa, né? Eu colocaria o seguinte, ó. Assim, causa. Como esses benefícios abrangem apenas os vínculos formais, consequência, os brasileiros dessas relações não dispõem de proteção social e, por conseguinte, apresentam situação de fragilidade econômica. Ficaria melhor, viu? No lugar do haja vista, que colocaria o como esses benefícios, porque da ideia de causa, né? É uma oração subordinada adverbial causal antecipada em relação à oração principal. Eu estou mexendo muito com a parte de gramática hoje, né? Eu acho que é porque pediram ontem também, né? Então, eu estou tentando explorar tudo dentro do texto. Competência 1, né? Eu queria só um comentário de alguns de vocês sobre esse parágrafo. Enfim, sobre o parágrafo como um todo. Digam aí o que foi que vocês perceberam, o que foi que chamou a atenção de vocês. Entendeu? Vamos lá. Hoje já são 10h15, 10h20, 10h15. Deixa eu terminar aqui. Pode, né? Eu vou fazer assim, viu, Água? Como eu estou fazendo agora, eu vou sempre explorando essa questão da regência, da concordância, uso da crase. Viu? Desse jeito aí mesmo. 7 linhas, Heloísa, é um padrão excelente. Não é pouco, não. É excelente, é padrão. 7, 8 linhas para um bom parágrafo de desenvolvimento. E isso demonstra habilidade, concisão, objetividade, não é não? Beleza? Então, para a conclusão do texto. Rapaz, e geralmente, eu até... Mas eu acho que é porque eu já conheço o texto desse aluno. Geralmente, antes de você colocar um texto para análise em sala de aula, você lê o texto primeiro, entendeu? Você analisa, reanalisa. Esse texto, não, eu acabei de pegar bem aqui, viu? Rapaz, deixa eu pegar bem o texto de fulano. Joguei bem aqui na plataforma. Como eu me confiei assim, como eu conhecia já o texto dele, as estratégias, tudo, a maneira como ele conduz o texto, eu digo, não, dá para eu fazer análise, eu não vou me perder. Então, tá dando certo. Entendeu? Tá dando certo. Então, vamos lá. Nada, eu me garanto mesmo, não tem essa não. Tô brincando, cara. Brincadeira. Vamos lá.
Agora aqui a conclusão. Aqui vai ficar por vocês, só para tentar forçar esse exercício em vocês, tá bom? Eu quero que vocês identifiquem a estrutura da conclusão dele. Quero que vocês identifiquem isso aqui, meninos. Ó. O elemento de conclusão, conectivo de conclusão, retomada da discussão, mais proposição, que é a proposta de intervenção, tá certo? E aí, no caso da proposta de intervenção, os elementos que a compõem, né? Ação, agente, modo meio, detalhamento, finalidade, tá bom? Vou dar um tempo para vocês identificarem esses elementos aí, tá? É sempre bom forçar um pouquinho, né? Tudo bem que a gente já viu no semestre passado, a gente fez alguns análises de texto, a gente vai ver competência 5, mas acho que é interessante vocês fazerem esse exercício bem, identifiquem esses elementos bem na proposta, e aí depois eu comento com vocês para saber se bate com as respostas de vocês. Identificaram? Mas, João Vitor, não foi apenas uma problematização, não. Entendeu? Aí no texto. Aí foram várias. Entendeu? Só para você ter uma ideia, vou retomar bem aqui. Nesse segundo parágrafo aqui do texto, tá vendo aqui, ó? Nesse segundo parágrafo do texto aqui, ó. Eu pergunto a vocês, ele só teve uma problematização? Me diga. Ele só teve uma problematização nesse parágrafo? O que é que vocês acham? Hein? O que é que vocês acham aí? Até para tirar essa dúvida do João Vitor. Ele só teve uma problematização? Não, teve não. Tá certo? Ele falou aí, tá certo? Má formação profissional de parte da população, é isso? Que está relacionado ao quê? Ao surgimento do valor do setor terciário e que requer mão de obra qualificada. Aí ele problematiza de novo, cria um contraponto, tá certo? Por conta desse contraponto, estabelece a relação de causa-consequência e chega a uma conclusão. Então, ele problematizou em vários aspectos aqui. Ele não tem só um problema, não. Tá certo? Ele não tem só um problema, não.
isso ele constrói problemáticas, né? Ele problematiza nesse segundo parágrafo. Então, ele tem vários argumentos aí, né? Várias reflexões. Ele tem várias reflexões somente nesse parágrafo, ok? Aí você vai para o terceiro parágrafo do texto. Ó, aqui de novo. Aí ele faz uma relação de causa e consequência daqueles problemas apontados para esse aqui, para esse parágrafo. Aí aquele problematiza de novo, ó, traz vários aspectos, vários argumentos. Aqui ele não tem apenas um argumento, ele tem vários. Ele tem um argumento principal e os argumentos secundários. Então ele vai trazendo várias problemáticas. Então, só para reforçar, ele não tem só um problema, não. Aqui ele tem vários. Tá bem? Vamos ver a conclusão dele. Como é que tá? Então, vamos lá. Ó. Conclusão. Elemento de coesão. Portanto, tá aqui. Retomada da problemática, objetivando a resolução da principal causa da problemática, tá certo? Principal causa que ele estabeleceu lá em cima, né? A relação de causa e consequência. Só um minutinho. Então, objetivando a resolução da principal causa da problemática, aí nós temos aqui, cabe ao Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Cidadania. Quem é esse aqui? Agente. São os agentes. Ele citou na linha 20, com outras palavras, mas ele citou, né? Tá bem? Ele citou com outras palavras, mas ele citou. É interessante retomar, viu? Bem, então eu tenho aí agente, Ministério da Educação e Ministério da Cidadania. Órgão responsável por políticas... Opa, me perdi bem aqui. Órgão responsável por políticas de desenvolvimento social da população. Turminha, esse que eu acabei de destacar, quem é esse elemento aí, hein, turma? Vê se vocês estão ligados mesmo. Órgão responsável por políticas de desenvolvimento social da população. Quem é esse elemento aí, turminha? Detalhamento. Detalhamento do agente. Qual é o agente agora? De qual agente? Ministério da Educação ou Ministério da Cidadania? Detalhamento do agente, Ministério da Cidadania. Então, eu já tenho aí 3 elementos. Ministério da Educação. Opa, 2, perdão. Se bem que eu tenho um aqui também, né? Aqui, querendo ou não, cabe como finalidade, uma finalidade geral, né? A retomada serve como uma finalidade. Então, tem o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania. 2 elementos. Um elemento, agente. Órgão responsável por políticas de desenvolvimento social da população. Tem um elemento 2, detalhamento. Vamos para o próximo. Investir em melhorias do ensino do país. Na qualificação... Opa, só ajeitar aqui. Do país, especialmente na qualificação de jovens e adultos. Né? Aqui, querendo ou não, serve como detalhamento da ação, tá bom, turma? Serve como detalhamento. Eu marquei da mesma cor, mas serve. Então, eu já tenho aí agente, detalhamento, ação, detalhamento de novo. 3 elementos. Como? Por meio do oferecimento de cursos técnicos e profissionalizantes gratuitos direcionados às diversas áreas da economia, detalhamentozinho, como setor terciário. A partir disso, todos, inclusive cidadãos menos abastados, estarão aptos à finalidade, assim inserido no exigente competitivo mercado de trabalho formal atual. E dessa maneira, outro detalhamento da finalidade, e com isso serão efetivamente assistidos pelas normas trabalhistas declaradas pela Carta Magna. Meninos, eu dei 960 nesse texto, eu não sei por que eu não dei 1000, viu? Estou olhando agora com mais calma,
Eu não sei, ou eu dei 1000, não sei. Ou eu dei 960 por conta daquele li, para dizer que eu sou radical, né? Criterioso. Mas esse texto aqui é um texto para nota 1000, viu, meninos? E a estrutura muito boa, o texto muito bem articulado, tá certo? Pois é, eu acho que eu dei 960, mas eu acho que não foi não. Mas é 1000, viu? É 1000. Beleza? Bem, são 10h30, vou só tomar um cafezinho, 10 minutinhos a gente volta já já, porque o tema, como é um tema novo, alguns alunos podem de repente querer tirar algumas dúvidas, tá bom? Aí a gente volta já já para sanar essas dúvidas, combinado? Viu? Volta já já. E peguei um material para a gente conversar, tá? 10 minutinhos no máximo, para não demorar a aula, eu volto, viu? Cheiro.
E aí, meninos, vamos lá? Vejam aí o tema. Café tá uma delícia. Eu tive que fechar agora bem aqui o som, porque o cachorro aqui, olha, latindo ali. Ah, deixa para lá, depois eu edito a aula. Vamos lá, meninos. Tema de hoje, cultura do cancelamento, né? Vamos tentar entender um pouquinho o que é essa cultura do cancelamento pelos textos de apoio, tá bom? Vamos ver aqui. Aqui as velhas instruções, não é isso? Instruções que vocês vão se deparar com elas até o Enem. Texto 1, a proposta, já traz a proposta, não é isso? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, coloquei errado. Que não é nem hoje, a proposta ela vem ao final, depois dos textos de apoio. Eu vou corrigir para as outras turmas, tá bom? Eu peço desculpa, é só uma questão de organização, né? Redige a dissertação argumentativa em modalidade escrita, formal da língua portuguesa sobre o tema cultura do cancelamento em questão século XXI, tá bom? Então, cultura do cancelamento em questão do século XXI. Então, você nota que fica aberto. Você não é obrigado a fechar a realidade do Brasil, só se você quiser, tudo bem? Mas você pode explorar de uma maneira mais geral, tá bom? Não só no Brasil, mas em outras situações, em outros casos, citando casos de artistas, de atrizes, atores, enfim. Então, não precisa você fechar para a realidade brasileira. Você escolhe se você faz uma mescla entre a realidade brasileira e outras realidades, ou se você especifica apenas a realidade brasileira, tá bom? Não é fechado nesse caso, para a realidade brasileira. Então, vamos lá. Coloquei um textozinho multimodal, não é isso? Com imagens e linguagem verbal, é o que a gente chama de texto multimodal. Tá? E aqui eu tenho. Eu sou um cancelador profissional. É um deboche, né? Cancelo aí uma média de 3 pessoas por mês. Essa semana já cancelei 2. Mas qual é a utilidade para militância de cancelar uma pessoa? Ainda mais considerando que muitos cancelados acabam ganhando ainda mais fama por causa do cancelamento. Essa semana eu já cancelei 3. Né? Então, assim, é aquela coisa, as pessoas, essa história do cancelamento, né, turma? A gente vai já ver aí, parece que é aquela coisa, é como se fosse uma punição na internet, né? Está acontecendo muito na internet. As redes sociais elas abriram espaço para esse tipo de comportamento. É um tipo de punição, é um tipo de protesto, é um tipo de forma, digamos assim, de você se excluir de um determinado comportamento e limpar a sua alma. Eu sou bom, eu sou generoso, eu sou da paz. Aí você cancela, você pune, tá certo? Não pode falar um ai ou um a que é cancelado. Por isso, tomem cuidado com a internet, tá bom? Com o que vocês falam, com o que vocês escrevem, pelo amor de Deus, tá? Então vamos lá. Texto 1. A cultura do cancelamento foi eleita como o termo do ano pelo dicionário Macquarie. Gostaria de soltar Macquarie. Um dos responsáveis por selecionar atualmente as palavras e expressões que mais moldaram o comportamento humano. Trata-se de uma eleição que leva em conta a língua inglesa, mas que, por meio das redes sociais, acaba escorrendo para outros idiomas, como o destaque 2019 comprova. O movimento tem força principalmente nas redes sociais. Hoje, a cultura do cancelamento envolve uma iniciativa de conscientização e interrupção do apoio a um artista, político, empresa, produto, personalidade pública devido à demonstração de algum tipo de postura inaceitável. Normalmente, as atitudes que geram essa onda são do ponto de vista ideológico ou comportamental. Nesse dicionário, a cultura do cancelamento é um termo que captura um aspecto importante
do estilo de vida deste ano. Uma atitude tão persuasiva que ganhou o seu próprio nome e se tornou, para o bem ou para o mal, uma força poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. É claro, né? O termo é selecionado por um comitê de linguística, tá? Então, aqui é mostrando de onde veio essa expressão, né? Em 2017, o termo cancelamento surgiu para nomear uma prática virtual, o boicote a personalidades, famosas ou não. Está muito relacionado à intolerância também, né, turma? Às vezes você, com isso, claro, uma reflexão, não dá tempo para que a pessoa que cometeu um deslize, um descuido, não dá nem tempo para que ela amadureça a sua postura e, de repente, se retrate, né? Popularizado e difundido a partir de movimentos de denúncia como o Me Too, que expunha casos e nomes de agressores sexuais, o movimento começou com o decorrer do tempo a mudar de cara. Não é mais necessário ter cometido um crime para ser cancelado. O uso de um termo equivocado, uma expressão que reproduz preconceitos ou até mesmo silêncio sobre o outro caso de injustiça já virou motivo de cancelamento. É claro, quem defende a cultura do cancelamento como meio de romper com a estrutura de poder que blinda pessoas privilegiadas na sociedade. Afinal, foi por meio dela que grupos minoritários conseguiram expor violações a direitos humanos e fazer sérias denúncias. Então, essa cultura do cancelamento ela serve tanto para apontar e apontando você denuncia determinadas posturas das quais você discorda, né? Com as quais você não concorda, vamos dizer assim. Bem, outro texto de apoio. Danos à saúde mental. Aqui era só o título, aí começa. Cancelador de plantão podem se tornar pessoas críticas demais, tá bom? Eu vou já ver isso aí, tá, Luísa? Deixa só a gente fazer a primeira análise dos textos, de repente até você pega alguma coisa deles para você fazer sua tese. Vamos fazer primeiro uma reflexão e tudo, aí depois eu vejo isso aí para você, tá bom? Para a gente não ficar cortando, é melhor, tá bom, gatinho? Sim. Os canceladores de plantão podem se tornar pessoas críticas demais, intolerantes, que nunca é saudável para ninguém. Os cancelados podem sofrer psiquicamente com as consequências de algum tipo de represália ou julgamento mais duro, abandono, desprezo, desconsideração e esquecimento, que são alguns, tá certo? Só um minutinho. Pronto. Digamos assim, os cancelados podem sofrer psiquicamente com as consequências de algum tipo de represália ou julgamento mais duro, abandono, desprezo, desconsideração e esquecimento são alguns dos sentimentos que podem atingir a pessoa cancelada, afetando sua saúde mental. Existem formas menos agressivas de sinalizar ao outro que alguma fala ou atitude dele não agradou. Tá? A conversa franca é sempre a melhor opção, mas é importante prestar atenção na maneira como se dirigir ao outro, né? Sem apontar dedos ou julgar suas atitudes. Precisamos dar espaço, tá certo? Aqui seria P maiúsculo, tá bom, turma? Para as pessoas amadurecerem. Crescer demanda tempo, tá bom? Então, você vê que uma sequência de estratégias que vai trabalhando o repertório, que vai trabalhando o direcionamento argumentativo, tá bom? Então, assim, na leitura, antes da leitura complementar, turma, eu queria colocar para vocês o seguinte, tá? Eu queria colocar para vocês aqui o seguinte. Essa cultura do cancelamento. Eu coloquei na leitura complementar um repertório para vocês, tá bom? Queria colocar um repertório aqui para vocês, só um instantinho. E fiz aqui algumas reflexões, tá? Por exemplo, essa questão da cultura do cancelamento, né? A gente pode fazer fazer algumas relações, tá certo? Fazer algumas relações com algumas áreas. Eu fiz algumas pesquisas, né? Algumas leituras e tudo, capturei aqui algumas coisas para vocês, não é isso? Essa questão do apontar o dedo, não é isso? Essa questão do apontar o dedo, digamos assim,
Essa questão da natureza humana sempre existiu. De apontar as falhas e tudo, entendeu? De mostrar às pessoas que fulano está errado, que fulano está indo contra a normalidade. Isso aqui sempre foi muito presente na história humana. Por exemplo, essa questão do linchamento. Turma, o linchamento sempre existiu na história humana, tá certo? Não é de hoje que existe, tá? Não é de hoje que existe, tá bom? Essa questão do linchamento. Linchar, você cometeu um erro, você saiu do padrão, tá certo? Só um minutinho. Essa questão, digamos assim, de fugir do padrão, né? Então, eu vi bem aqui o seguinte, tem um historiador, turma, anota o nome desse cara, Johann, deixa eu ver aqui o sobrenome dele, Johann Huizinga. Johann Huizinga. Esse aqui é um historiador holandês, perdão, que tem um livro muito importante que pode ser citado por vocês. Outono da Idade Média. Não se esqueçam disso aí, tá bom? Johann Huizinga, historiador holandês, que tem uma obra muito importante que é exatamente esse livro Outono da Idade Média. Esse é o livro dele, Outono da Idade Média. Ele faz uma reflexão sobre mais especificamente, os Países Baixos, é isso? Norte da França, aquela região ali do norte da França e os Países Baixos, né, que é a Holanda. Exatamente sobre o comportamento das pessoas em meados do século XV, 1400 e alguma coisa, entendeu? Sabe por quê? Era muito comum naquela época fogueiras para queimar humanos, tá certo? Para queimar humanos como um ato de fé, tá certo? Era exatamente como um ato de fé. Era muito comum na Espanha também. Não, é um ato de fé. Nós temos que fazer isso porque a gente vai se purificar frente a esse cidadão aí que cometeu a atrocidade. E outra coisa, naquela época era um espetáculo, tá bom? Era um espetáculo, era, digamos assim, a atração do final de semana. Lembrem aí da história que era comum adultos, famílias levarem crianças, induzirem as crianças a cuspirem naquelas pessoas, tá certo? Que estavam sendo ali colocadas a queima-roupa não, na fogueira, tá bom? Foi um comportamento, inclusive, da própria igreja, a questão da Inquisição, né? Isso que excluía aqueles que eram considerados pecadores, que iam contra os direcionamentos da igreja. Pegue como exemplo uma pessoa que, de repente, foi cancelada por conta da postura dela, que ia contra os valores morais da época. Joana d'Arc, na França. Joana d'Arc queria se inserir no exército para mostrar que ela tinha a mesma capacidade dos homens. Foi o que fizeram com ela. Cancelaram a Joana d'Arc. Colocaram ela como uma bruxa e tudo, e foi colocada na fogueira. Tá certo? Então, querendo ou não, isso aí é uma coisa que está, digamos assim, ela está relacionada ao comportamento. Pode sim, tá certo? Então, assim, é uma coisa que está relacionada ao comportamento humano, tá bom? Essa questão de apontar, isso está relacionado à história mesmo humana, à sociedade brasileira, à sociedade humana mesmo, tá certo? Está relacionada mesmo, tá certo? Outra, se vocês observarem, a própria Bíblia, ela aborda essa questão do adultério, né? Que as pessoas apontam Maria Madalena, né? Apontam pelo comportamento dela, né? Criticam e tudo, entendeu? Vocês que devem ter lido a Bíblia já, muitos aqui com certeza, ela é apontada. Então a igreja, a Bíblia, ela já mostra essa questão de as pessoas cancelarem alguém por conta de um comportamento que foge à normalidade. E aí, no caso da Bíblia, vem alguém que diz assim: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aí surge quem? Jesus, como se fosse o Estado, para tentar apaziguar esses ânimos, não é isso? Então, mais ou menos uma situação que dá para vocês relacionarem também, tá? Bem, eu coloquei aqui também o seguinte, né? Então, assim, a gente pega essa questão da intolerância, digamos assim, do cancelamento, de não querer outras posturas
diferente da normalidade, aí você traz para as redes sociais. Hoje, muito, mas muito comum essa questão, digamos assim, do cancelamento virtual. É como se fosse assim, turma, o linchamento daquela época, tá certo? Daquela época da história que eu citei aqui, lá do meados do século XV, ele foi trazido para as redes sociais. As pessoas hoje são linchadas, metaforicamente, as pessoas são linchadas nas redes sociais. Cometeu um erro, puf. Cometeu um deslize, puf. Falou besteira, criticada. Fez besteira, criticada. Então, as pessoas começam a bater forte. É um lixamento virtual, tá bom? É como se fosse assim, é como se você fosse se vingar das pessoas por vários motivos, tá bom? A gente vai se vingar das pessoas aí por vários motivos, por várias razões, tá bom? Não existe uma razão específica, assim. As pessoas parecem que criam grupos, tá certo? Criam grupos para, digamos assim, para criticar as pessoas, para criticá-las, né? Tá bom? Bem, uma outra citação que vocês podem fazer, turma, uma outra citação que vocês podem fazer é Foucault, Michel Foucault, inclusive está aí no materialzinho de apoio de vocês. Michel Foucault, quando ele fala sobre uma diferença entre o poder no senso comum, existe para Foucault, existe o poder do senso comum e existe o poder que está em todo lugar. O que é o poder do senso comum? O poder do senso comum é o poder do Estado, é o poder da igreja, tá certo? É o poder das instituições que existem dentro da sociedade, tá bom? O poder, digamos assim, que está em todo lugar é aquele que transcende os indivíduos. Você pega aí, por exemplo, nas redes sociais, tá certo? Tem várias pessoas, com vários costumes, tá certo? Com vários costumes, com vários hábitos, com vários discursos, não é isso? Então, assim, o poder está nas pessoas, perdão, está descentralizado. Ele está descentralizado, ele transcende o ser humano, ele transcende o indivíduo, porque está relacionado, para Foucault, está relacionado a hábitos, a costumes e a discursos, tá bom? Então, ele diz assim, na opinião dele, não existe um grupo superior a outro, tá certo? Existe entre os grupos que não batem com as mesmas opiniões, existe a vigilância. A partir do momento que existe a vigilância, tá certo? Um grupo não é superior ao outro, existe a vigilância, ou seja, eu te vigio, porque se tu errares, eu te puno, correto? Ou seja, é exatamente a ideia que ele traz para o livro Vigiar e Punir, que ele chama de micropoderes. Tá? No livro Vigiar e Punir, tem essa ideia, digamos assim, do vigiar e punir, porque eu não tenho um superior a outro, né? Isso ele chama de micropoderes na obra, tá certo? Se você comete um erro, eu vou te punir, eu te vigio e vou te punir. Então, a obra Vigiar e Punir pode ser citada por vocês também, né? Ele aborda exatamente que não existe um grupo superior ao outro, existe a vigilância e a punição, beleza? É claro que, além disso, vocês podem trazer mais outros repertórios. Tem um livro, tem um filme que é de 1990, filme, tá certo? Eu vou botar bem aqui, livro, né, que eu citei, deve estar no material. Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Se eu estiver errado, me desculpem. Tá certo? Tem um livro aí do Michel Foucault, tá bom? Além do livro do Johan Huizinga, historiador holandês, né? Outono da Idade Média é o nome do livro. Você tem também um filme que eu vi aqui, muito interessante, inclusive, eu assisti a esse filme, A Letra Escarlate, tá certo? A Letra Escarlate, que é exatamente uma mulher que foi adúltera. A Letra Escarlate, o filme, tá certo? Eu não lembro o nome do diretor, vocês pesquisam na internet, tá bem? A Letra Escarlate, exatamente uma mulher que é adúltera, e por conta disso, olha só como foi que ela foi cancelada socialmente, turma, porque ela foi adúltera. Olha como ela foi cancelada. Como ela foi adúltera, o marido descobriu, naquela época, né, aquela época, século XV, século XIV, a mulher que era adúltera, ela era ferrada, como um cavalo. O cavalo, você não ferra um cavalo, não marca o cavalo, quem é o dono e tudo, qual é a raça, alguma coisa desse tipo. Pois a mulher era ferrada com a letra A no meio dos seios, bem no meio. Porque aquela ali, se ela fosse sair com algum outro homem,
Aí ele veria a letra A ferrada nela, marcada, a letra A de quê? De adúltera. Ou seja, ela ali foi cancelada, porque ela jamais iria ter, digamos assim, uma vida digna ao lado de um homem honesto, de um homem íntegro, porque ele sabia que ela iria, que ela foi adúltera, tá bom? Além disso, turma, além disso, a música, opa, música Geni do Chico Buarque. Tá certo? Turma, ouçam essa música, pelo menos vejam a letra. Ele fala exatamente de Geni, que não é uma mulher, é uma travesti, que ela é excluída o tempo todo da sociedade, exatamente por conta do que as pessoas acham que ela deve fazer e não devem ir para outros setores, né? É tal que o refrão da música é joga pedra na Geni, tá certo? Então vocês têm aí essas leituras, né, que eu peguei para vocês, e além do que foi mostrado, marcado aqui como repertório, ó, tá bom? Que dá para relacionar essa citação do Voltaire, não concordo com nada do que dizeis, mas defenderei até o último instante o vosso direito de dizê-lo, de Joseph Ernest Renan, as nossas opiniões tornam-se fixas a partir do momento em que paramos de pensar, também um bom texto. Coloquei aqui alguma coisa relacionada ao artigo 5º, todos são iguais perante a lei, não é isso? E nos termos seguintes, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato, porque caso você venha fazer alguma coisa que agrida alguém, você pode ser punido. Ao mesmo tempo, é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, e indenização por dano material, moral ou imagem. E são invioláveis a intimidade e a vida privada. Então, dá para relacionar isso aqui também. Aqui eu tenho um texto falando sobre a filosofia da cultura do cancelamento, que é exatamente o que eu falei para vocês, a questão do Foucault, a chamada microfísica do poder. Então, quando você for citar Foucault, você pode citar o livro Vigiar e Punir, e dentro do livro a ideia de microfísica do poder, tá bom? Que não está em um lugar e uma pessoa, mas sim na rede composta de saberes ou discursos, tá bem? Aí eu trouxe também, essa aqui complementa mais a ideia do Foucault, não é isso? Militância da igreja. Texto 6, uma opinião da Hannah Arendt, né, isso, na obra A Condição Humana, ela enfatiza que o direito fundamental de cada indivíduo é o direito de ter a direitos, de pertencer a uma comunidade disposta e capaz de garantir qualquer direito, tá bom? Então, independente de divergências de opiniões, tá? Hannah Arendt na obra A Condição Humana, tá bom? E aqui mais umas leituras que dá para complementar o repertório de vocês com exemplos. Aqui são exemplos, tá certo? Sobre a questão do cancelamento que tem acontecido nas redes sociais. E aqui os impactos, eu coloquei também os impactos positivos, negativos e aqueles que não alteram, né? Quanto a esse comportamento de cancelar as pessoas, não é isso? E aqui exemplos para confirmar isso aí. E o texto nono, mostrando que ele tem chamado a atenção principalmente nas redes sociais e a ideia é eliminar e tornar sem efeito o agente do erro ou conduta tidos como reprováveis por um grupo que acha que é correto. Aí, na sequência, vocês têm exemplos, tá bom? E o texto 10 é um texto de um aluno, que é só para vocês perceberem mais ou menos algumas estratégias relacionadas ao tema. Beleza? Então, vejam aí os repertórios, tá bom? Heloísa, não conheço essa série, tá bom? Eu não conheço, não vi, tá bom? Deixa eu ver, a tese explicando que a cultura do cancelamento não corrige o comportamento. É uma tese, pode ser sim essa tese, viu, Heloísa? Alguém quer fazer alguma pergunta?
Rapaz, pois eu coloquei bem aqui, né? Ó, tu viu aí, Iago? Eu coloquei bem, esse exemplo é muito bom, entendeu? Pode pegar, pode aproveitar, entendeu? Isso aí, Heloísa, é apenas um argumento, não é único, tá? É apenas um argumento. Ele pode ser encaixado em uma tese, mas não é único, tá bom? Pode, mas não é único, tá bom? Alguma pergunta mais? Para quem entrou hoje, tá? Para quem entrou hoje, você vai fazer o seguinte: você vai pegar, baixar a folha de redação, escrever na folha de redação que está lá na plataforma, você baixa, imprime, escreve, tira a foto do texto clarinha, bem organizadinha, e tem lá enviar texto. Aí você envia por lá, você pega o arquivo e bota por lá, tá certo? Turminha, no texto de hoje, para não dar problema na hora da devolução, que um ou outro textinho está dando problema na devolução pelo seguinte aspecto, por conta do nome que vocês colocam no texto. Então, o que é que vocês vão fazer para mim no texto de hoje? Você vai colocar seu nome, seu primeiro nome, tá certo? Seu primeiro nome e coloca tema 5. Tudo bem? Seu primeiro nome, tema 5. Aqui eu vi que não tem ninguém com o nome igual, não, o primeiro nome. Eu vou ter essa preocupação nas outras turmas, tá? Então, você coloca no seu texto, na hora que você for salvar lá para mandar para mim, você coloca o seu primeiro nome. Tipo, Ago, você vai botar seu nome, Ago, espaço, tema 05. Pronto, tá aí. Porque aí o seu texto vem para mim, quando eu for enviar, ele volta diretamente para você. Ele não corre risco de cair na mão de outro aluno. Tudo bem? Então, faça esse favor, bote o primeiro nome e aí bote espaço, tema 5. E aí envia para mim. Aí, assim, tem aluno que está mandando o texto depois do prazo. Ó, eles estamos indo para o tema 5. A partir de hoje, eu só recebo o texto até amanhã. Todos os textos que vierem datas depois de amanhã, eu tenho como ver na plataforma, eu não vou mais corrigir. Por que que eu não vou mais corrigir? Tem aluno que entregou o texto ontem. Aluno que entregou o texto ontem, tem aluno que entregou o texto antes de ontem, aí ele joga. Não, eu vou jogar, o professor corrige. Não corrijo mais, tá bom? Tem que se disciplinar na correção de texto também. São 1000 pontos que vocês vão ganhar de boa, entendeu? Amanhã até 21 horas. No máximo até 21 horas. Aí vocês vão deixar para entregar o texto só 21 horas, pelo que eu já sei, entendeu? Mas tudo bem. O importante é cumprir o horário. Combinado? Viu? Me faça esse favor. Eu não vou mais poder corrigir os textos que entregam depois do prazo estipulado, porque atrasa a correção. Combinado? Então, no máximo, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez pela aula. Espero que tenha ajudado, tá bom? E aí eu vou marcar ainda essa semana, como eu fiz na semana passada, vou marcar com vocês um laboratório, não é isso? Um plantão tira dúvidas. E aí eu vou marcar para vocês. Tudo bem? Pois um beijo, fiquem com Deus, tá? Valeu, menino, seja bem-vinda. É a Letícia, né? Deixa eu ver o nome da menina, rapaz, que começou hoje. Maria Eduarda. Maria Eduarda, seja bem-vinda. Eu estou meio doido hoje, tá bom? Seja bem-vinda, faça seu textinho. Você foi colocada no grupo. Veja aí se você foi colocada no grupo do WhatsApp, que às vezes eu coloco algumas informações lá, tá bem? Pois um cheirão. Tchau, valeu. Fui.